Bom dia a todos, bem-vindos a mais essa sessão dos workshops Telebrasil. Em nome da organização do evento, agradeço a presença de vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Samuel Possebon, diretor da Converge, empresa responsável pela organização do evento, também editor da revista Teletime, publicação especializada na área de telecomunicações. Eu serei o moderador dessa sessão a partir de agora. Como eu já havia explicado na sessão anterior que eu moderei, eu não sei se todos vocês estavam lá, tiveram a oportunidade de acompanhar, explicar rapidamente para vocês o conceito por trás desses workshops que a gente está promovendo. A ideia é expandir o painel Telebrasil, trazendo discussões sobre alguns assuntos específicos, alguns temas relevantes que a gente não aborda no painel por uma questão prática, né? Quer dizer, o painel Telebrasil ele ocupa um dia com 4 sessões, não dá para a gente discutir tudo. E aqui a gente tem a oportunidade, então, nesses workshops que acontecem em salas simultâneas, então a gente tem um pouco mais de tempo e um pouco mais de espaço para poder trazer esses temas para vocês. A gente pode justamente abordar alguns assuntos específicos da pauta político-regulatória, da pauta estratégica das empresas e aprofundar essa discussão na expectativa de que, obviamente, esses workshops eles se desenvolvam, a gente possa, inclusive, ter nos próximos anos painéis mais aprofundados, mais adensados, com maior complexidade nas discussões, e acreditamos que a presença de vocês aqui nos abre essa possibilidade. Agradeço também, obviamente, a presença das autoridades que vieram em peso acompanhar esses workshops, seja assistindo, seja palestrando, Anatel, Ministério das Comunicações, Congresso Nacional, enfim, a gente tem aí a melhor gama de representantes de reguladores, formuladores de política e autoridades presentes nesse evento. Feita essa preleção inicial, falarei sobre o tema que a gente vai explorar nessa sessão especificamente, que é a questão da qualidade em redes de banda larga. Todos vocês certamente estão familiarizados com as recentes regras de qualidade que foram estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações. Essas regras estão em fase de implementação. Alguns resultados já começam a aparecer agora. Isso impõe para as empresas não só um desafio regulatório, um desafio de cumprir essas políticas públicas que foram estabelecidas pelo governo e pelo órgão regulador, mas também um desafio técnico, um desafio de preparação das redes, das suas estruturas e de como que isso vai ser enfrentado daqui para frente para que os requisitos sejam corretamente atendidos, atendendo todos os princípios e as premissas da regulamentação. Então vamos discutir um pouco, fazer um balanço sobre essa primeira fase da cobrança de uma qualidade na banda larga, do ponto de vista regulatório, e fazer uma reflexão sobre para onde vai a qualidade dos serviços de banda larga para o futuro. Para isso a gente montou um painel multidisciplinar. A gente vai ter a presença do Fábio Mandarino. O Fábio, eu vou te pedir desculpas por não te apresentar propriamente, porque a biografia que eu tenho é de antes da reestruturação da Anatel. Então agora você nos contextualize aqui, você diga exatamente como é que está hoje a tua situação, embaixo de qual superintendência você está atendendo nesse momento. A Anatel, para quem não sabe, há 2 semanas atrás passou por um processo de reestruturação bastante amplo e algumas pessoas que estavam com determinadas funções passaram para outras superintendências, mas mantiveram as funções, então é uma fase de transição, por isso que eu peço desculpas por a gente não estar apresentando o Fábio da maneira mais adequada, mas ele mesmo vai esclarecer como é que está essa estrutura agora. Tá? A gente vai ter também uma apresentação da Rita Knopp, espero ter pronunciado corretamente, Rita. Ela é diretora responsável pela entidade aferidora de qualidade, a EAQ, que é uma entidade ligada à PricewaterhouseCoopers e foi uma exigência da regulamentação. Então a EAQ da Price é a empresa, o ente responsável por fazer essa aferição de qualidade. A Rita vai explicar um pouco mais como é que está o trabalho da EAQ e os resultados que já estão sendo coletados. E a gente vai ter, por fim, uma visão mais de futuro, trazida pelo José Augusto Neto. Ele é CTO da Huawei, uma empresa fornecedora de equipamentos de rede, justamente preocupada com essa questão da qualidade das redes de banda larga. Então, para fazer a primeira apresentação,
eu convidaria o Fábio, e daí depois que todas as apresentações forem feitas, a gente monta a mesa. Eu acho que fica mais confortável para quem não tiver falando, para poder assistir, porque a gente não tem um monitor de retorno. Então peço ao Fábio que venha ao púlpito, faça sua apresentação, depois eu dou encaminhamento. Peço uma salva de palmas para ele. Bom dia, pessoal. Acho que eu já participei de outros eventos, né? Converge. Bom, pessoal, eu vou fazer uma apresentação, enfim, em linhas gerais, sobre o que a Anatel tem feito com relação à aferição da qualidade da banda larga, né? Esse é um projeto que nós já vimos trabalhando há bastante tempo. Os regulamentos, as resoluções 574 e 575, elas foram publicadas em outubro de 2011. Então, a implantação da solução começa nesse momento, mas a solução como um todo, o trabalho, todo o estudo que a Anatel vem desenvolvendo já remonta a bem antes disso, né? Eu trabalhei na elaboração da resolução que aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade do SCM, o RGQ-SCM, e não só trabalhei na elaboração do regulamento, como passei a trabalhar também na implantação dos processos de aferição de qualidade, que é o que eu vou falar especificamente aqui, e já trazendo também alguns resultados que a Anatel divulgou, alguns resultados preliminares que a Anatel divulgou na semana passada, na sexta-feira passada, inclusive, né? Um primeiro elemento que eu gostaria de deixar claro com relação à medição de qualidade no Brasil é que a regulamentação, ela tem um foco, ela tem dois focos. O primeiro é se de fato verificar se a qualidade das redes das operadoras, naquilo que elas se propõem a entregar ao usuário, é atendido. Então tem um viés de qualidade, ensino, qualidade do ponto de vista técnico, de aferir velocidade, latência, jitter, enfim, uma série de elementos associados à qualidade de redes de dados, mas também tem a componente de verificação se aquele plano, se aquilo que a operadora se comprometeu a oferecer ao usuário, de fato é atendido. Tanto é que o nosso regulamento, as nossas metas, elas não se restringem a verificar a velocidade em si, por si só, um valor absoluto. Eu quero saber qual é a velocidade média naquela região do país praticada por aquela operadora. As nossas metas são sempre metas relativas, metas comparadas aos planos que o usuário contrata. Então, dentro do processo de aferição, dentro do processo da metodologia que nós desenvolvemos, cada usuário, vocês vão ver como é a metodologia, cada usuário que recebe um equipamento em casa para fazer a aferição da sua conexão, para esse usuário, sobre esse usuário nós temos a informação de seu plano, da velocidade, enfim, do plano que ele contratou, e as medições são sempre referentes ao plano. Então, os dados, as informações que vocês vão ver aqui, elas têm essas duas componentes, a de qualidade do ponto de vista técnico e a de qualidade do ponto de vista do consumidor, digamos assim. Próximo, por favor. Bom, vamos falar um pouco sobre a metodologia. O que nós temos feito tanto na aferição da banda larga fixa quanto na aferição da banda larga móvel. O próximo, por favor. Bom, aqui está um esquema, né, alguns dispositivos que são utilizados na aferição da banda larga fixa, em particular. Nós lançamos um projeto, um programa em agosto do ano passado, no qual nós apresentamos para a sociedade esse projeto, essa metodologia, e falamos sobre a necessidade de voluntários que quisessem participar do programa e que, caso fossem selecionados, receberiam um equipamento, que é esse equipamento que está indicado ali, à esquerda, é o equipamento da esquerda. Esse equipamento, ao ser conectado à conexão do usuário, faz uma série de medições. Essas medições acontecem 24 horas por dia, 7 dias na semana, acontecem de forma automática. E, ao fazer essas medições, os resultados dessas medições da conexão, velocidade, latência, jitter, não vou entrar em detalhes exatamente de todos eles, eu vou falar mais sobre a velocidade daqui a pouco, vocês vão ver. Todos estes resultados são encaminhados para um sistema, para uma base de dados, que depois de consolidados são encaminhados para a Anatel.
A EAQ é a entidade responsável por fazer isso, de acordo com a nossa regulamentação. A EAQ captura, coleta todos esses dados de medição e encaminha para a Anatel. A Anatel consolida esses índices, esses resultados e gera os indicadores, e a partir dos indicadores verifica, atesta se a operadora cumpriu ou não a meta. Em essência, é isso que acontece. Nós vamos instalar aproximadamente 5.000 equipamentos como esse no país. Esse número, enfim, é função também de um estudo estatístico que nós fizemos, no qual nós concluímos que, se nós obtivermos essa amostra da população de acessos à internet, de acessos do serviço de comunicação multimídia, banda larga fixa, se nós tivermos essa amostra, nós conseguimos divulgar resultados com o grau de confiança que o projeto requer, enfim, de tal forma que os dados que nós vamos apresentar, vou apresentar agora e vamos apresentar seguindo um cronograma que nós vamos mostrar aqui, esses resultados são confiáveis, né? Exprimem de fato a realidade, o que acontece com a conexão da coletividade de acessos à internet. Próximo, por favor. Aqui, pessoal, eu mostro para vocês como nós estamos fazendo a aferição hoje da banda larga móvel. De forma semelhante ao SCM, a banda larga fixa, nós temos dispositivos, nesse caso aqui, fixos, que vão ser instalados em escolas públicas no país, numa sinergia que nós tivemos com outro projeto nosso, que é o Banda Larga nas Escolas, a Anatel, vocês conhecem, o Banda Larga nas Escolas Públicas, em que as operadoras se comprometeram, enfim, a instalar banda larga fixa em diversas escolas públicas da área urbana no país. E nós identificamos a possibilidade de aproveitar também esse relacionamento que a Anatel já tem com as escolas públicas, e vamos instalar também em torno de 5.000 equipamentos. Nesse exemplo aqui, o que vocês veem são os equipamentos reais na prática, tá? É o caso já de uma escola de São Paulo que recebeu 5 equipamentos medidores, onde cada um faz a medição de uma operadora de banda larga móvel, né? De uma operadora do SMP. A nossa metodologia ela vai constar, na verdade, de duas componentes. Uma componente, digamos, fixa da aferição da banda larga móvel, que é essa aqui, que é muito focada nesse perfil de usuários que acessam via modems. Se vocês notarem ali, os dispositivos que estão conectados às caixinhas são modems, esses modems que a gente compra, né, quando assina um plano de banda larga. Então, tem essa componente de aferição da parte relacionada ao modem, e nós vamos ter também uma componente relacionada à aferição da qualidade por meio de smartphones, quer dizer, que é a parte móvel, né, da aferição da qualidade. Com essas duas componentes, a fixa, por meio representando, em suma, os acessos via modem, e a parte móvel, representando os acessos via smartphones, nós vamos ter uma inferência extremamente consistente da qualidade da banda larga móvel no país. Tá? Vamos para o próximo. Eu vou acrescentando assuntos, eu vou falando aqui, vou lembrando de algumas coisas, senão eu sou assim, às vezes eu vou me atropelando nas coisas, então eu vou falando e vamos lá. Bom, sobre alguns indicadores de banda larga, nós estamos... A banda larga fixa são diversos indicadores: velocidade, latência, jitter, perda de pacotes, disponibilidade. Eu não vou entrar em detalhes em todos aqui, porque senão eu vou estourar o tempo, vão começar a passar uma plaquinha lá atrás para mim de faltam 2 minutos, né? Isso é... Enfim, eu vou falar somente sobre 2 indicadores que são os principais, são os mais tangíveis, né, para a sociedade, para o usuário para um usuário típico, né, que são os de velocidade. Nós temos 2 indicadores de velocidade na nossa regulamentação. É o de velocidade instantânea e o de velocidade média. O de velocidade instantânea busca aferir se naquele momento que o usuário faz a conexão, naquele momento que você acessa a internet, exatamente naquele momento, um determinado patamar de velocidade é alcançado em função do plano que você contratou. A nossa meta é 20%. E essa condição, para ser satisfeita, para que a meta seja atendida, ela tem que ser verificada em 95% dos casos. Então, assim, se um equipamento faz 1000 medições, aquele equipamento que vai ser instalado na residência de um usuário, ele faz 1000 medições, daquelas 1000 medições, para que a operadora atinja a meta, em 950 medições, que é 95% dos casos, a velocidade aferida ali,
naquele momento, tem de ser acima de 25% do plano contratado. É isso que esse indicador diz. Essa meta, neste momento, agora, hoje, é de 20%. A partir de novembro, ela será de 30%, e em novembro do ano que vem passará a ser de 40%. A velocidade média é outro parâmetro interessante. A velocidade média tipicamente representa a velocidade esperada. Se eu acessar a conexão, se qualquer usuário aqui acessar a conexão num determinado momento em casa, espera-se que naquele momento a velocidade que ele experimente seja a velocidade média. É uma estimação, é um estimador, né? É um estimador de média. Naquele momento, se tudo correr bem, eu espero um determinado valor. A velocidade média, ela é a média das diversas medições de velocidade instantâneas que são feitas ao longo de um mês. Eu faço a média, calculo a média, e eu espero que essa média seja acima de 60% do plano contratado, para que o operador esteja acima da meta, cumpra o que está previsto na regulamentação. Ou seja, hoje, o que é isso? Se um usuário contrata 10 megabits, ao longo de um mês, fazendo cálculo da velocidade média de diversas conexões que eu fiz na conexão dele, né, no plano que ele contratou, eu espero hoje ter, no mínimo, uma velocidade média de 6 megabits ali, 60%. E esse valor vai aumentar para 70% e 80%, já agora aumenta para 70%, e no ano seguinte aumenta para 80%. Ok, como eu falei, vocês podem notar, as metas de velocidade não são metas de aferição de velocidade por si só. Eu não quero saber exatamente qual é o valor da velocidade média em si na conexão, numa coletividade de usuários. Eu quero saber se, de fato, eu quero saber o comportamento da conexão, da velocidade média e da instantânea, quando comparados ao plano contratado pelo usuário. Esse é um elemento diferencial da nossa regulamentação. Tá? Próximo, por favor. Bom, então, pois é, né, o Possebon disse que eu falaria o que eu faço exatamente e não falei, né, Possebon? Passei direto. Bom, eu sou o coordenador do Grupo Técnico Operacional do GIPAC, que foi um grupo constituído, é um grupo que foi constituído pelo regulamento exatamente para desenvolver e para implementar todos os processos referentes à aferição da qualidade da banda larga, tanto fixa quanto móvel. No caso do SCM, nós já na regulamentação, nós colocamos ali uma orientação metodológica. Deveríamos utilizar equipamentos, dispositivos dedicados, instalados no endereço do assinante, no domicílio do assinante. Isso aí, na verdade, veio de um projeto anterior que nós fizemos com o NIC-BR e com o Inmetro. Inspirado nesse trabalho, que mostrou resultados extremamente positivos, nós já tínhamos toda uma orientação metodológica. No caso da banda larga móvel, nós praticamente partimos do zero. Nós não tínhamos ainda, nem no plano internacional, resultados consistentes, metodologias consistentes para a aferição da qualidade da banda larga móvel, e nós, no âmbito do GIPAC, né, inclusive aqui há alguns integrantes do GIPAC, a Rita Knopp, enfim, né, a Rita Knopp, estão aqui. Nós temos, ao longo de 1 ano e meio de trabalho, mais ou menos, no grupo, desenvolvido essa metodologia, que no país, acredito, aqui no Brasil, será única e provavelmente será utilizado como referência para outros países que queiram fazer a aferição da banda larga. Em função de tudo isso, de todas as questões que nós vimos desenvolvendo, da implementação, nós elaboramos um cronograma final de instalação desses medidores, tanto no fixo quanto no móvel, e de divulgação de resultados, principalmente a questão que envolve divulgação de resultados, que já vinha sendo cobrada pela sociedade e legitimamente cobrada pela sociedade já há algum tempo. E nós apresentamos, inclusive, esse cronograma, ele foi apresentado na sexta-feira pela Anatel, e eu estou trazendo aqui hoje, novamente para vocês, talvez vocês não tenham tido contato, o que nós vamos fazer a partir de agora. Próximo, por favor. Bom, aqui é um mapa do Brasil, indicando, nós vamos fazer a divulgação dos resultados e das medições, baseados no que é computado por aqueles medidores que eu mostrei ainda há pouco para vocês, né? Nós vamos fazer essa divulgação de resultados, seguindo o cronograma indicado no mapa. Uma primeira onda de resultados deverá acontecer agora em agosto, que vai representar os países os estados em amarelo, essencialmente a região sudeste, o Paraná e mais o Rio Grande do Norte.
Depois nós vamos vamos passar, e a partir de agosto nós passamos a divulgar mês a mês os resultados, tá? E não só os de velocidade, como eu acabei de explicar, eu só expliquei de velocidade porque era mais didático e mais fácil, por conta do tempo também, mas a partir dessa data nós vamos divulgar todos os indicadores de rede do SCM e do SMP. Isso aí inclui latência, jitter, perda de pacotes e disponibilidade, que são os outros indicadores, juntamente com os dois de velocidade que eu acabei de citar ali. E isso aí, mês a mês, a partir de agosto, para a primeira etapa, a primeira onda. A segunda onda, a partir de outubro, que representa os estados em laranja. E, por fim, os demais estados do país, nós divulgaremos em dezembro os resultados, de tal forma que, para todas as UFs do país, para todas as unidades federativas, até o final do ano, a Anatel divulgará os resultados das medições que têm sido feitas, que estão acontecendo, que já estão acontecendo, vocês vão ver como é que está daqui a pouco. Próximo, por favor. Bom, esse aqui é a divulgação dos resultados da banda larga móvel. É uma pequena diferença, praticamente a mesma coisa, exceto ele não está na primeira etapa, no caso da banda larga móvel. Os cronogramas são os mesmos de divulgação. Então, a partir de em agosto, nós divulgaremos os resultados das medições que estão sendo feitas hoje por meio daqueles equipamentos instalados nas escolas públicas do país. Nós vamos fazer a divulgação nos estados indicados em amarelo, essencialmente a região sudeste mais o Paraná. Ok? Próximo slide, por favor. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês... eu só consigo fazer isso aqui. Legal. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês... eu acabei de mostrar um cronograma para vocês de divulgação de resultados, né? Nós fizemos um esforço no âmbito do grupo e, considerando os equipamentos, a quantidade de equipamentos que nós havíamos distribuído já, na verdade, nós já vimos distribuindo equipamentos, instalando equipamentos no país desde o ano passado, desde setembro, outubro do ano passado, né? E em função da quantidade de equipamentos que nós já havíamos distribuído nessas 3 unidades federativas, em função da quantidade de medições que foram realizadas no mês passado, esse quadro aqui se refere a uma fotografia do que aconteceu no mês passado, em abril, tá? O que aconteceu em abril. A Anatel divulgou na última sexta-feira os resultados das medições nessas 3 UFs, Rio, São Paulo e Minas Gerais, para as operadoras que estão destacadas ali. Oi, NET, CTBC, GVT e a Vivo. Então, nós divulgamos os resultados dessas operadoras para essas UFs. Próximo slide, por favor. Por favor, mantenha esse slide, desculpa. Se vocês notarem, nós temos hoje, é uma tabela completa aqui, em que nós temos hoje 1.145, na verdade hoje já temos mais, quando essa tabela foi feita na semana passada, nós tínhamos 1.145 medidores instalados, e ao longo do mês passado, esses medidores realizaram mais de 1 milhão de medições nas conexões dos usuários. E em função dessas mais de 1 milhão de medições, nós extraímos os resultados de velocidade instantânea e de velocidade média, daqueles indicadores que eu citei anteriormente. Próximo, por favor. Em função dessas medições e da metodologia que nós utilizamos e do que está previsto na nossa regulamentação, nós chegamos às seguintes conclusões com relação às medições de velocidade instantânea, né? Eu não vou citar exatamente todo o quadro, porque senão eu acho que eu vou estourar o meu tempo aqui, mas em linhas gerais o que ficou registrado foi o seguinte: para o caso da velocidade instantânea, que são os quadros de cima, tanto em Minas, Rio e São Paulo, as operadoras avaliadas cumpriram as metas estabelecidas, ou seja, em mais de 95% das medições que foram realizadas, todas atingiram pelo menos 20% da velocidade contratada. É o que está mostrando o quadro de cima. E no quadro de baixo, que é o de velocidade média, ele indica o que aconteceu, fazendo a média das medições que foram feitas de velocidade instantânea. Concluímos também que, para o mês de abril, novamente para o mês de abril, as operadoras alcançaram a meta estabelecida pela Anatel, que era de 60% da velocidade contratada. Em linhas gerais, vou pegar um exemplo ali, vou pegar o primeiro exemplo só didaticamente, tá? A CTBC, por exemplo, em Minas Gerais, CTBC indicando aproximadamente 91,9%. Isso indica que, da coletividade dos medidores que estavam instalados na rede da operadora,
eles medindo, fazendo as medições todos os dias, todas as semanas, durante um mês, e calculando a velocidade média de todas as medições que foram feitas, referenciadas aos contratos praticados, 91%. O resultado indica que, de um modo geral, a operadora entrega, na média, 91,9% do que indica nos seus contratos, nos seus planos. Em termos práticos, é isso que esse indicador está dizendo. O elemento-chave, ainda que estejamos, né, de um modo geral, a discussão às vezes fica centrada em torno de cumpriu ou não cumpriu a meta, a Anatel vai sancionar ou não vai sancionar. E o que os resultados têm indicado ali, que todas as operadoras cumpriram a meta de 60%, um outro elemento que eu acho até mais importante do que nesse momento a discussão em torno de sancionamento ou não, é o caráter comparativo que esses resultados trazem, que é um elemento que o usuário vai ter. A Anatel, quando publicar os resultados a partir de agosto, vai publicar os resultados no formato de ranking, de tal forma que os usuários possam comparar os resultados das operadoras e saber se naquela UF, naquela localidade, enfim, onde ele mora, onde ele pretende contratar o serviço, que operadora está melhor, desempenhando melhor com relação aos indicadores previstos pela agência. Próximo, por favor. Bom, algumas coisas aqui talvez eu já tenha comentado ao longo aqui da explanação. Bom, as avaliações foram realizadas nos estados em que foi identificada uma amostra representativa. Aquelas 3 UFs são hoje as UFs em que nós temos a maior quantidade de medidores instalados na banda larga fixa. Os resultados da avaliação preliminar indicam a conformidade dos indicadores de velocidade, tanto instantânea quanto média, com as metas estabelecidas pela regulamentação, foi o que eu citei. Os resultados obtidos até o momento são compatíveis com os apurados no projeto Inmetro, NIC e Anatel. Os resultados foram divulgados em 2011, eu trabalhei nesse projeto. O Milton, ainda há pouco eu encontrei, inclusive está aqui também. Nós trabalhamos juntos nesse projeto, o Milton do NIC BR, e ainda há pouco ali fora mesmo eu comentava com ele que, inclusive, né, a metodologia foi inspirada nesse projeto, e os resultados apresentados até agora têm sido compatíveis com os indicadores de velocidade também que havia naquele caso lá. Eu deixo claro aqui que, na verdade, esses resultados eles são preliminares. Eles são válidos, obviamente, para efeitos de cumprimento de metas, mas são resultados ainda preliminares. Nós vimos, né, ao longo de 1 ano e meio, aproximadamente, num projeto de aprimoramento, de desenvolvimento de metodologia, de instalação e aprimoramento, enfim, um trabalho realmente interessante, porém complexo, né, no sentido de desenvolve, implementa e depura, o que não é relativamente simples de fazer. Quem trabalha com sistemas de informação sabe como é isso. E nós estamos num contínuo aprimoramento, mês a mês, a cada mês que a Anatel divulgar os resultados, eles serão ainda mais precisos, no sentido técnico da palavra, ainda mais precisos, de tal forma que em agosto, quando a Anatel divulgar os resultados, a partir de agosto, nós teremos aí resultados extremamente precisos com relação à qualidade. Próximo slide, por favor. Bom, antes de terminar, com relação à banda larga móvel, eu gostaria de fazer mais uma observação. Eu comentei, a Anatel não antecipou os resultados da banda larga móvel. Na verdade, nós começamos a instalar os medidores recentemente nas escolas públicas de São Paulo e Minas Gerais. Começamos por esses 2 estados. Nós vamos divulgar esses resultados em agosto. O fundamental é que, acho que um dos elementos da apresentação era exatamente a discussão sobre a banda larga móvel, os resultados da banda larga móvel, é por isso que eu estou trazendo esse comentário aqui. Nós vamos começar a divulgar esses resultados em agosto e em julho, lá no âmbito do GPAC, no âmbito do grupo, nós vamos começar a trabalhar uma metodologia, uma forma de incorporar essas medições, eu comentei aqui no início, a componente móvel das medições em mobilidade, é o que nós chamamos de medições em mobilidade. De tal forma que no início do ano que vem, esperamos, né, tão logo concretizemos esse trabalho vai envolver o uso de smartphones, o uso de softwares. Inclusive, nós temos a EAQ, enfim, a Anatel, juntamente com a EAQ, disponibilizou, atendendo também a regulamentação, um software de medição da qualidade da banda larga móvel.
Existe uma versão para iOS, desculpa, a versão para Android, que pode ser baixada na Google Play. Brasil Banda Larga é o nome do aplicativo. E, em breve, nós disponibilizaremos também uma versão para iOS, para iPhone, para fazer os mesmos testes e indicar para o usuário, de fato, como a conexão está. A intenção é utilizar um software, que eventualmente pode ser esse mesmo, que nós já temos disponível, para fazer esse tipo de medição e incorporar, eventualmente, medições em viaturas. Nós temos uma parceria com os Correios em andamento, na qual nós, eventualmente, poderíamos utilizar essas viaturas, né? Vocês sabem, os Correios têm uma malha, uma frota de veículos muito grande, eventualmente poderíamos utilizar essas viaturas para que transportassem esses smartphones de tal forma que eles simulassem as conexões em movimento, e nós, a partir daí, tivéssemos também o resultado, o comportamento da rede das operadoras em cenários também dessa natureza, que também representa o que acontece na prática. Tá bom? Bom, pessoal, era o que eu tinha, eu fico, então, à disposição para o nosso bate-papo, ok? Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Peço uma salva de palmas para ele. Eu te peço, se você quiser ficar aqui na mesa fixa, ficar mais confortável para você ficar na sua cadeira para assistir. Convido, então, para fazer a nossa próxima apresentação, a Rita Knopp, ela é aqui. Peço uma salva de palmas para ela. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Telebrasil pelo convite, em nome da EAQ e dos meus colegas que estão construindo esse projeto junto comigo, o Tomás Roque e o Mário Canfran, que estão aqui. E o que a gente tem para apresentar para vocês hoje é todo o trabalho da construção dessa entidade aferidora nesse cenário altamente complexo que encontra o processo de aferição da qualidade da banda larga fixa e móvel no Brasil. Então, parte da nossa apresentação aqui, a gente, ela... Não está passando. Acho que não tá passando no automático aqui. Pronto. Foi? Foi. Não. Bom, mas... Senão ele avança ali para você, não tem problema. Estava invertido, é isso, é muita tecnologia, né? Bom, só contando um pouco da história, como é que tudo começou, né? Então, nós encontramos um país aí que tem 262 milhões de celulares, 44 milhões de telefones fixos, 20 milhões de usuários de banda larga, 59 milhões de usuários de banda larga móvel, né? 16 milhões de TV paga e 94 milhões de usuários de internet. Então, construir um modelo de aferição num contexto igual esse, ele é, no mínimo, pioneiro, né? Além de ser substancialmente inovador, que a gente vai poder avaliar. Então, diante do regulamento, que o Fábio já falou um pouco aqui, quais são esses regulamentos, né? Então, juntos, foi feita uma licitação onde a entidade vencedora, né, é a PricewaterhouseCoopers, a PwC, juntamente com a sua grande experiência em UK, que já tem esse modelo bastante avançado de aferição fixo e também com experiências e projetos na área móvel, juntamente com seu parceiro tecnológico, que hoje ele atua e faz a aferição, a medição da banda larga nos Estados Unidos, em UK e nos países da União Europeia, que somam mais de 179 mil empresas. Então, o conjunto de habilidades, né, e de experiências dessas companhias é que nos trouxe aqui e que fomos eleitos para conduzir a criação da entidade aferidora da qualidade no Brasil. O Fábio já comentou, nós fazemos parte do grupo GIPAC, onde tem um conselho executivo, tem o grupo técnico de trabalho 1, que é o grupo técnico que cuidou da elaboração dos contratos, estabelecimento de todos os acordos. Imaginem vocês, nós estamos falando de um contrato com mais de 20 empresas signatárias, né, e a Anatel participante
desse processo. O grupo técnico operacional, onde o Fábio é o coordenador desse grupo técnico, onde todos os temas são discutidos exaustivamente a 4 mãos, né? Então, a gente tem a Anatel, a EAQ, com a sua independência e com toda a metodologia pautada nos casos internacionais e nos estudos que a gente tem, juntamente com as operadoras e, muitas vezes, nesses grupos participam convidados especiais no momento que a Anatel ou que as operadoras entenderem, juntamente com a EAQ, que se faz necessário. Isso tudo, né, ocorre o lançamento no dia 31 de agosto, onde lança-se o painel de voluntariado, né, onde o ministro das Comunicações, junto com o presidente da Anatel, convoca a sociedade de forma geral para se voluntariar ao processo de aferição na banda larga fixa. E a banda larga móvel, a gente estávamos no desafio de estruturar, então, a partir de setembro, outubro, já começamos a instalar os primeiros equipamentos nas casas dos voluntários. Então, para vocês entenderem um pouco a complexidade desse modelo, a gente trouxe aqui para vocês aquilo que o Fábio já havia comentado, mas, em linhas gerais, aqueles equipamentos que vocês viram na foto, ele troca a comunicação direta faz as medições com os servidores, né? E depois que ele faz essas medições, ele envia para um Data Collection Service. Esse Data Collection Service comunica diretamente com os equipamentos, né, de medição e que gera os relatórios que são disponibilizados para a Anatel e para as prestadoras e, consequentemente, a Anatel calcula os indicadores. Então, para configurar, fazer toda essa infraestrutura funcionar, a gente tem uma cadeia, né, de valor altamente complexa. Eu tentei retratar essa cadeia com cores, porque, na ausência de condições de colocar no slide só, mas, para vocês terem uma ideia, a gente tem... Você pode me dar o microfone? Então, aqui vocês podem observar que a parte de recrutamento é um desafio substancial que nós temos hoje, porque nós temos que convidar a sociedade, e esse convite à sociedade não passa apenas por qualquer tipo de voluntário, ele tem que ser voluntário, ele tem que pertencer a uma operadora, ele tem que pertencer a um plano de velocidade. Então, muitas vezes, a gente tem um grupo muito grande de voluntários, mas não necessariamente atende às necessidades que a gente precisa para a aferição daquela operadora, naquela região, naquela velocidade, né? Então, a gente tem uma relação direta com a Anatel, com as prestadoras. Nós temos fornecedores que são os fornecedores dos equipamentos, né, que são dotados de firmware e de toda a inteligência. A inteligência está no equipamento. Nós temos terceiro, porque tem um processo de logística enorme atrás disso, porque eu tenho que mandar o equipamento de medição para a casa do voluntário, o voluntário tem que instalar esse equipamento tem que comunicar com os meus equipamentos, com os meus servidores, né? No caso do SMP, é um pouco mais complexo, porque eu não tenho voluntário lá, então, a gente tem uma empresa de logística que vai lá e instala nas escolas, então, eu tenho um processo de agendamento com o diretor da escola para acesso a essa escola, enfim. Então, quando a gente entra nessa cadeia, a gente passa por voluntariado, que é o recrutamento, que a gente chama no processo. Nós temos o processo de logística, que eu comentei com vocês, e aí a gente entra definitivamente, no caso do SCM, a gente tem um processo de troca de arquivos de validação com a operadora para falar esse cliente é seu cliente mesmo, ele tem esse produto, ele está caracterizado corretamente, mas num processo altamente complexo, porque ele pressupõe o anonimato, então a operadora não tem acesso, então ela valida uma base enorme e a EAQ escolhe nessa base quem são os voluntariados que vão contribuir para essa medição. E aí, enfim, chegamos na medição. Quando a gente chega na medição, não é simplesmente a base de dados completa, né? Ela sofre, por causa dos modelos metodológicos, um grande processo que a gente chama de regra de aplicação das regras de negócio. E esse atendimento ele é muito importante, porque a gente tem os canais convencionais que as empresas têm, né? Nós temos e-mail, nós temos Twitter, Facebook, onde os voluntários ou a escola entram em contato com a EAQ. Né? E, além disso, como vocês sabem, eu acho que muita gente aqui é de telecom,
o voluntário muitas vezes se confunde, ele não sabe para quem liga, ele liga na operadora. Então, aí abre um OS na operadora, a operadora não sabe quem é, porque ele é um voluntário, ela encaminha esse OS e a EAQ tem que dar esse tratamento. Acho que esse é o nosso, é um retrato do nosso dia a dia, né? E é um dia a dia, porque que a gente entende que ele ele sofre fortes interações, ele é desafiador, porque nós estamos falando de interagir com todas as operadoras, com todos esses órgãos, além de estar fazendo uma operação nacional. Então, nós mandamos equipamento do Oiapoque ao Chuí para serem instalados, para terem um entendimento e para chegar no processo final, onde a gente desenvolve, implementa, estamos aferindo e ainda fazendo ajustes nessa operação. A parte metodológica, eu acho que o Fábio falou com bastante propriedade e clareza, eu não vou entrar nisso para a gente não perder, mas como é que a gente elege, né, quem são as operadoras? Então, são operadoras de SCM, inclusive TVs, né, qualquer operadora que tenha banda larga, qualquer prestadora que tenha banda larga, mais de 50 mil clientes, A gente usa também, a gente chama de cubo, né? A geografia, então, está presente em 27 unidades federativas, ou no caso do SMP, em algumas unidades federativas, a gente abre por alguns códigos nacionais e por produto alta velocidade e baixa velocidade. Aqui o Fábio falou que são todos, os regulamentos, eles falam de aferição da qualidade de forma geral, então tem outros indicadores, a EAQ é responsável por aferir apenas esses indicadores que estão aí no universo de vários outros. Bom, se vocês entrarem, eu convido a todos vocês primeiro a se voluntariar, né? Nós precisamos cada vez mais de voluntário, liga para todo mundo e coloque em suas redes para se voluntariar ao nosso processo. A gente tem um site Brasil Banda Larga, essa é a carinha que vocês verão lá. Então, no SCM, você vai entrar, você pode se cadastrar como voluntário, e no caso do SMP, você pode entrar aí na loja do Google Play, baixar o app da EAQ e fazer o seu teste de velocidade aí no seu celular. Pode fazer nesse momento, inclusive. O voluntário recebe na casa dele essa caixinha, né, com o manual de orientação, de como ele deve fazer essa instalação, enfim, para se conectar e começar a gerar as medições. Aqui tem um grande desafio, porque muitos recebem e às vezes não instalam. Nós temos um esforço enorme de continuar indo atrás desse voluntário. Falou, recebeu, recebi, agora instala, enfim. Aqui é a parceria que a Anatel tem com o Ministério da Educação, todas as escolas públicas do Brasil. Então, aqui é um exemplo claro, né? As diretoras oferecem as suas salas para a gente instalar os equipamentos. Então, quando a gente vai com esse equipamento, a gente já sabe que aquela escola ela tem presença de sinal dessas operadoras. Então, tem escolas que a gente vai instalar 5 equipamentos, 4 equipamentos, 3 equipamentos. A metodologia vai me dizer aonde eu posso instalar esses equipamentos, então eles não são instalados aleatoriamente. Enfim, e aí a gente entra, essa parte que o Fábio falou, eu vou passar um pouco mais rápido, nos grandes desafios da operação. Então, qual é o grande desafio da operação hoje? É o preenchimento do que a gente está chamando de onda, que na verdade significa instalar todos os equipamentos que são necessários para aquelas operadoras naqueles estados e com as velocidades que são necessárias, alta velocidade, baixa velocidade. Então, o nosso desafio é conseguir equilibrar esses dois pratos, e garantir que a gente tenha voluntário, no caso do SCM, em todos os estados do Brasil, com todas as operadoras, para as velocidades que ela oferece. No caso do SMP, ele é com a medição que a gente está usando, então a gente usa uma caixinha que vai com o mini modem que a gente tem, que vocês usam aí no computador de vocês. A gente tem hoje disponível 107 mil escolas, né, que tem cobertura de rede, que a gente poderia instalar os equipamentos. A gente vai usar, nesse momento, talvez 2.000, 3.000 escolas para instalar os mais de 4.000 medidores que a gente precisa para o processo. Finalmente,
a gente chega nos grandes desafios, né? Então, o primeiro foi a divulgação desses resultados. Então, a gente fala, nossa, a divulgação desses resultados, isso aqui foi praticamente um ano de muito trabalho, né, das equipes, liderada pelo Fábio, junto com a EAQ e com as operadoras que trabalharam assim, de uma forma até extenuante para conseguir cumprir, para a gente conseguir chegar com medições estatisticamente válidas, que a gente conseguisse ter indicadores que fossem indicadores robustos, né? Então, a gente está nesse processo de construção, a gente já vê que esses primeiros resultados, eles já vêm bastante alinhados, fundamentados, e nós temos certeza que nós estamos no caminho certo, né? Embora tenhamos que passar por um ano aí de uma curva de aprendizado muito, muito importante. Então, tudo que vocês imaginam que num processo operacional podia acontecer, a gente encontrou desafios, né? Então, chegar nas escolas, chegar no voluntário. Então, no primeiro momento, puxa, lançamos a EAQ e 100 e tantos mil voluntários, pensamos, precisamos, sei lá, de 5 mil, estamos feito, né? A hora que a gente começou a avaliar quem são os voluntários, a gente tinha uma concentração de voluntários na região sudeste, principalmente em São Paulo, e falta voluntário no Rio Grande do Norte, falta voluntário, né, no Rio Grande do Sul, falta voluntário para alta velocidade, falta voluntário para baixa velocidade. Então, foram processos que nós fomos deparando e trabalhando constantemente para superar esses desafios, né? Então, por fim, nós continuamos, né, se perguntar qual que é o grande desafio da entidade aferidora da qualidade no SCM, voluntários, né? Nós precisamos de voluntários, então, por favor, cheguem em casa e se cadastrem no nosso... Teremos um imenso prazer em mandar o equipamento para vocês. Nós estamos numa fase de conclusão da implementação operacional. Então, essa implementação operacional ela tem que estar com todos os seus processos funcionando 100% para a publicação oficial em agosto. Então, imagina, nós estamos correndo, não é contra o tempo, é em favor do tempo, né? A gente está pegando todas as ondas que é possível para conseguir chegar lá. E, além disso, o nosso próximo desafio é a aferição em mobilidade, né, que o Fábio já comentou, porque a experiência do SCM já era uma experiência bastante madura, né, em outros países, principalmente pelo parceiro tecnológico, que tem vários certificados nesse sentido. No caso da medição com o equipamento parado, como o mini modem, aquele que a gente usa nos nossos computadores, também conseguimos definir uma metodologia, e estamos aprendendo com ela, tanto é que ela aconteceu, as primeiras instalações depois do SCM, e agora é aferir a qualidade do usuário em movimento. Então, eu tenho um smartphone, eu vou poder fazer meu teste, nós vamos criar um piloto para que a gente consiga também aferir a banda larga em mobilidade. Então, esses são os nossos próximos desafios. Eu acho que, em linhas gerais, eu não sei, Tomás, Mário, se a gente deixou de falar alguma coisa. Era isso que a AQ tem para compartilhar com vocês do desafio da construção da entidade aferidora da qualidade. Ok, muito obrigado, Rita. Peço uma salva de palmas para ela. Para a gente fechar, então, essa rodada de apresentações, falamos agora da situação atual, vamos falar um pouquinho, pensar um pouquinho com relação ao futuro da banda larga. E aí, para isso, como eu já havia anunciado, eu convido para vir ao palco o Zé Augusto Neto, CTO da Huawei, e peço uma salva de palmas para ele. Bom, espera que o rapaz já está vindo ligar o seu notebook. Boa tarde a todos. O primeiro teste que eu tenho que fazer é saber se eu consigo ligar o notebook. Isso é sempre um desafio. Esse é o primeiro teste de qualidade. Enquanto ele vai ligando, a gente vai falando um pouco. O nosso objetivo aqui é trazer o papel da indústria, né? Quer dizer, como que a indústria pode colaborar? Como que a indústria pode colaborar nesse processo? Então, antes de mais nada, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade.
E a apresentação que nós vamos fazer vai mostrar exatamente a visão da indústria e como que a indústria pode colaborar para a gente evoluir nesse processo de aferição de qualidade. No final da apresentação, e essa apresentação ela vai estar muito focada no comportamento do consumidor na era digital, a gente deve ser capaz de concluir em conjunto que o esforço que o governo brasileiro está fazendo, né, junto com a entidade certificadora, aferidora, de trazer a qualidade para as redes fixas e móveis, a base, vai ser o patamar para talvez uma nova oportunidade, e aí eu traço um paralelo com o LT 450, do Brasil se posicionar na liderança da qualidade da experiência do cliente, que, no final, é o que o cliente quer buscar. Então, sob esse aspecto, a apresentação vai ter 3 partes. Então, a primeira parte, a gente fala sobre as novas demandas e diversificadas demandas para as operadoras. Depois nós vamos falar um pouco sobre como reforçar as capacidades de rede, como visualizar essas demandas. E, por último, como implementar um planejamento preciso e com visão de longo prazo. Eu vou dar um foco maior na banda larga móvel, porque a banda larga móvel, por ter uma penetração praticamente acompanhando a população mundial, né, quer dizer, ainda não acompanha a banda larga, mas o número de terminais móveis acompanha a população mundial. Já estamos chegando em 2013 praticamente no mesmo número da população do mundo, 7,1 bilhões de pessoas e 6,8 bilhões de acessos. Essas conclusões também valem para a banda larga fixa, né, que vai aprender e vai se utilizar desses resultados. Além disso, ou seja, além dessa penetração do tamanho da população mundial, 40% da população mundial está online hoje, e a banda larga móvel, no final de 2013, deve chegar a mais de 2 bilhões de acessos, né? Trazendo essa visão para o Brasil, a banda larga móvel está num estágio inicial, ou seja, uma grande oportunidade para as operadoras, né? Os acessos no Brasil estão em torno de 27% em relação à população. Se a gente comparar com o mercado americano, que está próximo dos 80%, tem muito o que crescer, para dar uma referência nas Américas. Fechamos fevereiro aí com 73 milhões de acessos banda larga móvel. No público jovem, principalmente, um gasto médio mensal bastante significativo, né, em alguns casos acima de R$250. Né. No entanto, olhando na banda larga móvel, reclamações. Né. Então, como pode um serviço de tanto sucesso, né, ter reclamações? Como é que a gente pode entender isso? O que significa isso? Eu acho que esse é o grande gancho para as oportunidades que a gente tem a partir dessa base que está sendo construída. Como trabalhar isso e como trabalhar essa oportunidade? Primeira coisa, a gente tem que entender quais são os novos comportamentos, né, da sociedade da era digital. Nós temos consumidores, né, que vão gerar conexões, e a previsão em 2015 chegar, né, aqueles 2 bilhões crescerem até 5 bilhões de pessoas conectadas. Os dispositivos, smartphones, vão ser a maioria. Hoje a gente tem no Brasil algo em torno de 20%. A previsão de média mundial é chegar a 55%, pelo menos. E a gente vai ver um dado interessante nos eventos dos jogos, que esse índice ainda é maior. O crescimento de tráfego, a previsão é crescer em torno de 30 vezes até 2015. E, evidentemente, é um mercado, né, que vai movimentar recursos significativos, da ordem de 50 bilhões de dólares, nesse novo ecossistema. Só que esses novos comportamentos, eles criam oportunidades e desafios. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que as redes de telecom evoluíram das necessidades básicas de voz a uma experiência que eu chamo de experiência digital 2.0. E essa experiência digital 2.0, ela necessita de uma segmentação, e essa segmentação a gente pode dividir em pelo menos 4 grupos, né, que são os nativos digitais, e os nativos digitais começam cada vez mais jovens, ou seja, os grupos de 10 a 17 anos, de 18 a 24 anos e de 25 a 35 anos, que são grupos bem identificados, segmentos bem identificados, no entanto, têm necessidades individuais completamente diferentes, né. O grupo dos imigrantes digitais, que varia de 36 a 45, o grupo dos imigrantes adaptados, né, onde eu estou inserido, né, eu estou mais perto dos 46, né, e o grupo da melhor idade, que é o grupo que ainda usa o telefone só para voz, né, e usa bem,
né, porque ele quer estar conectado com a sua família. Essa é a necessidade que ele tem, né, basicamente estar conectado para a sua família. Então, como que a gente consegue prover serviços e atender a todos esses grupos? Eu acho que parte dessa resposta é entender que o comportamento do consumidor na era digital requer uma experiência personalizada. Então, aí a gente volta e entende as reclamações. Quer dizer, o fato de a gente atingir metas não necessariamente faz que não existam reclamações, porque mesmo a meta sendo atingida, talvez a minha experiência não seja atendida e, evidentemente, eu vou reclamar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Isso é bom ou é ruim? Do ponto de vista da indústria, e eu acho que para o mercado brasileiro, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o reconhecimento desse mercado um a um, ou da experiência personalizada, apesar dos estudos terem começado em 2001, somente em 2011, os dois maiores fabricantes, e a Huawei é um deles, criou soluções, né, organizadas que provêm a gerência de qualidade de serviços e a gerência da experiência do usuário. Tá? Isso é uma coisa bastante recente, ou seja, fechou em 2011. A partir de 2012, ou seja, a partir do ano passado, é que essas implementações começaram a acontecer. O que significa que, com a base que está sendo lançada no Brasil, de garantir a qualidade de rede, a gente pode evoluir rapidamente para a etapa seguinte e se posicionar como um país que vai estar na vanguarda, né, desse processo de qualidade de experiência do cliente e, obviamente, as empresas que vão prover essas soluções, né, e nossos provedores internos, vão se beneficiar disso porque podem prestar serviço ou de consultoria ou de fornecimento de soluções para outros mercados na América Latina ou mesmo no mundo. E aí, Samuel, é o paralelo que a gente faz do RT 450, quer dizer, o Brasil está liderando esse processo e ele tem a oportunidade também de liderar esse processo de qualidade de experiência do cliente. Por que que isso é bom, né? Que razões uma operadora deveria ter para adotar isso? Em primeiro lugar, melhorar a experiência do usuário, né? Ou seja, ter um consumidor satisfeito e, consequentemente, mais leal. Em segundo lugar, quando se melhora a experiência de usuário, se simplifica o relacionamento e se melhora a experiência operacional, ou seja, todos esses dados, e eu não vou entrar nos detalhes, que a gente precisa coletar para melhorar essa experiência do usuário, faz com que o relacionamento e a eficiência operacional melhore, e isso reverte em benefício para a empresa, para o negócio. Por quê? Porque, a partir dessa informação coletada, se pode oferecer novos modelos de negócio e novos produtos e serviços que permitem diferenciação, oferecendo aquele serviço que cada usuário quer, né? Então, sob esse aspecto, é extremamente vantajoso. Estamos prontos para a gestão da experiência do usuário, né? Várias perguntas, né? A minha empresa está pronta para isso? Como que eu posso gerenciar todos esses casos diferentes? Como eu posso fazer essa gerência do indivíduo, um a um? Como proteger alguns investimentos que já foram feitos por iniciativa própria? Algumas empresas já fizeram alguns investimentos nessa direção, né? Essas são as perguntas que estão lançadas. Vamos ver algumas formas de fazer, né? Então, como transformar uma operação centrada em rede para uma operação centrada em serviços e em usuários? Como reforçar, então, essas capacidades para ter a visualização? A primeira coisa, é necessário ter uma visualização completa da rede. O que significa ter essa visualização? Mudar o conceito, entendendo que a gestão da experiência do cliente ela é uma abordagem holística, que conduz à integração de processos e sistemas num modelo centrado no cliente e atendendo, evidentemente, os objetivos de negócio, né? É necessário que a gente transforme a operação numa operação centrada em serviços e clientes, ou seja, evolua do estágio atual, que é uma operação centrada na rede. Esse é o grande movimento que precisa ser feito. Então, o foco, e a Huawei chama essa solução de solução Smart Care, é evoluir de desempenho de rede para qualidade de serviços com o objetivo de atender a boa experiência do cliente. Olhando mais no detalhe, né, uma coisa bastante comum é as questões de qualidade de rede, que a gente pode resumir em gerência da qualidade de rede, né, Network Performance Management, e melhoria da qualidade de rede, que é o Network Performance Improvement. E todas essas ferramentas que nós estamos lançando vão garantir essa base. Com essa base garantida, e o Brasil já está num processo bastante avançado, a gente pode ir um passo além, né, Fábio,
E aí, de repente, nas questões aí de definição do serviço móvel, que ainda estão em elaboração, que são questões extremamente complexas, se possa inserir itens relativos à gestão da qualidade do serviço e à gestão da melhoria da qualidade do serviço, que vão trazer a garantia da experiência do cliente. Como implementar isso, então, com a visão de futuro? Em primeiro lugar, a gente tem que entender os dois ciclos, né? As operadoras têm que entender e se organizar sobre os dois ciclos que eles gerenciam. O ciclo do cliente, que é conhecer o serviço, comprar, usar, pagar, ser atendido no Customer Care e ter programas de fidelização. E, para isso, né, esse ciclo de vida do cliente tem um paralelo dentro da operadora, que é um ciclo de operação que está bem casado com esse ciclo de vida do cliente. Então, para entender, a operadora tem que oferecer, né? Para comprar, a operadora tem que ter sistemas que garantam isso. Para usar, ele tem que garantir a operação e garantir o uso. Para pagar, ele tem que garantir que as contas vêm certas com todos os dados. Ele tem que ter um call center que dê o suporte à resposta adequada e seja proativo, e programas de fidelização. Este lado da operadora, a ROA chama de ciclo ideal. Ideal vem de um acrônimo, onde a ROA chama da experiência interdepartamental do ciclo de vida associado ao cliente, né? Então, o que significa isso? O ciclo de vida do cliente tem que ser mapeado nos diversos departamentos da empresa, né? Entendendo a sua necessidade de ser tratado de forma individualizada e não de forma genérica, né? Então, essa grande mudança precisa ser trabalhada, e isso é uma inovação, né? E aí eu já pego um gancho para trazer mais na frente a questão da inovação, que eu vejo também como uma grande oportunidade e o próprio Fábio, né, e a Rita falaram da dificuldade de estabelecer regras ou maneiras de adequadamente coletar os dados, tratar e divulgar. Isso é inovação, isso caracteriza claramente a inovação. E o Brasil tem um conjunto de leis, chamadas leis do bem, que incentivam processos associados à inovação, que fazem com que se tenha redução de impostos, redução de custos com pesquisadores, mestres e doutores inovadores, ou seja, todo esse conjunto de leis podem ajudar as operadoras a financiar esse processo de inovação, que não é barato. Requer investimento, mas também traz os seus benefícios. Só para citar alguns casos de negócio ideal, que são oxigênio para as operadoras, a gente tem, por exemplo, a manutenção dos clientes VIP, a manutenção do mercado de massa, né, para venda e upsell, o tratamento do usuário, e aí eu acrescento que deveria ser por serviço e por usuário, tratamento de reclamações, garantia de serviço para o mercado de empresas, que é muito focado em assinatura de contratos de garantia do serviço, e suporte a campanhas de usuário. É necessário que a operadora evolua com um centro de operação de serviços, né? Ou seja, o centro de operação de rede tem que evoluir para um centro de operação de serviços, com operação centrada em clientes, e, basicamente, a responsabilidade de um centro de operação de rede é reativamente e proativamente gerenciar problemas de desempenho e capacidade de rede. É preciso que elas evoluam para gerenciar a qualidade de serviços e os seus impactos nos clientes. A mudança parece pequena, mas é bastante significativa. É um paradigma muito grande que precisa ser tratado, requer investimento, estudo, investimento, inovação, análise, etc. É necessário estabelecer, então, os indicadores de qualidade por serviço e por usuário, né, ou seja, o Key Quality Indicators por serviço e por usuário, que vão fazer exatamente o drill down e o roll-up, né, ou seja, a conexão entre o índice de experiência do cliente, e cada um tem o seu índice, né, quer dizer, o que é bom para mim pode não ser bom para a Rita, ou pode não ser bom para o Fábio, né, cada um tem o seu índice de acordo com a sua necessidade, o seu uso e a sua atuação. Esse índice pode mudar, inclusive, dependendo da época do ano, com os KPIs de rede, e essa correlação se dá através dos indicadores de qualidade por serviço e por usuário. Fazendo um drill down, olhando um pouco mais alguns indicadores de qualidade, por exemplo, a gente pode ter indicadores para voz, para indicadores para web browser, para streaming, para SMS, para MMS, para e-mail e para outras aplicações. Pegando o caso específico de web browsing,
e pegando algumas referências que não necessariamente são válidas para nós, porque são referências de fora, né? Talvez um serviço de web browser excelente, o usuário reconheça aquele que tem uma resposta de alteração de página maior que 95%, um delay menor que 500 milissegundos, uma alteração de página pequena menor de 1 segundo e um download maior que 500 kilobits por segundo, para dar algumas referências, né, que não necessariamente são válidas para nós. Pegando também algumas referências de mais de 30 projetos que a Roja participou nesse último ano, é importante entender que não é só a rede, de novo eu estou pegando um exemplo aqui da rede móvel, que é responsável pelo indicador, né? Faz parte desse ecossistema um backbone IP, que não necessariamente pertence à operadora, um provedor de serviço, que é um over-the-top, normalmente não está baseado aqui no Brasil, um núcleo de rede, né, que esse sim é da operadora, um backhaul IP que pode ser ou não da operadora, dispositivos de acesso, que esses certamente não são da operadora, né, e eles têm os mais variados dificuldades com processador, limitação de capacidade de processamento, dificuldade de aquisição de rede, dificuldade de handover, etc. Quer dizer, cada telefone funciona de uma forma diferente, né, infelizmente. O próprio comportamento do usuário, né, eu posso, por exemplo, tentar acessar um vídeo no YouTube e se começa a demorar muito, eu saio fora, e aí eu já vou para outro, e já saio fora, já vou para outro, e eu sou um grande ofensor da rede, porque eu estou usando recursos, né, que na realidade são inúteis porque não estão servindo para nada, eu só estou ocupando canais, né, e funcionando como um grande usuário, né, e também acordo de roaming. Mas é verdade que as redes wireless, né, para citar um exemplo, são responsáveis aí por algo em torno de 50%, ou de 35% a 50% das questões relacionadas à experiência do usuário. Então, é importante lembrar que o KPI de voz, ou seja, a voz que é comutada por circuit switch, é facilmente correlacionável à qualidade da experiência do usuário final. Não tem muito o que discutir, né? A qualidade de voz é boa ou é ruim, né? Por outro lado, o KPI de dados, né, o Packet Switch, não se relaciona bem com a qualidade do usuário final. Então, ele requer uma adoção de estratégia de serviço, senão a identificação do problema nunca vai acontecer e, muitas vezes, a solução nunca vai acontecer. Para citar também algumas referências, em geral, né, e são referências que são de fora, não são daqui, né, velocidade maior que 1 megabits e baixa latência é uma referência para a maioria dos serviços, ou seja, os serviços entram numa qualidade considerada excelente. Antes de terminar, vem a pergunta, mas durante os grandes eventos, será que esse comportamento do usuário muda, continua o mesmo? Que impacto isso tem? Obviamente, a gente sabe, né, que a Copa das Confederações está começando agora, temos a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos, e a Huawei, para responder essa pergunta, durante os Jogos Olímpicos de Londres, e o estudo completo está no site da Huawei, para quem quiser baixar, ela fez uma análise do perfil do uso da banda larga móvel durante os Jogos. Tá? E eu vou trazer aqui duas coisas que eu acho que são interessantes, além de várias outras. Em primeiro lugar, a maioria dos usuários durante os Jogos usavam smartphone. 80% dos usuários usavam smartphone. A Inglaterra tem uma penetração de 40% dos smartphones, o Brasil um pouco mais de 20%. Então, obviamente, as redes tiveram que se preparar para esse perfil de usuário, que não é o mesmo usuário que usa a rede no dia a dia. Né? Então, tem uma rede que atende o usuário dia a dia, não necessariamente atende a esses usuários que vão estar durante os Jogos. E mais ainda, esses usuários, né, esses 80% de usuários, a maioria smartphones, a maioria, obviamente, no público jovem, e somente aqueles acima de 64 anos, né, que é a melhor idade, é que usavam os feature phones ou mesmo os telefones somente voz, né, convencionais, que também têm as suas necessidades de conectividade. Ao analisar nessa pesquisa, e foi feita individualmente a pesquisa com cada usuário, ele foi entrevistado, uma bateria de perguntas, né, estatisticamente válidos, os resultados, etc. Eu trouxe aqui um resumo para cada um dos serviços, né, chamada de voz sobre IP, mandando mensagens, mandando e recebendo e-mails, navegando na internet, fazendo a sua atualização na rede social, fazendo upload de fotos no YouTube, olhando vídeos no YouTube, ou mesmo buscando informações. A resposta deles, que os serviços que eles usaram foram aproximadamente os mesmos que eles estão acostumados a usar na sua operadora, ou
usaram um pouco mais intensamente. Então, eles viajam e mantêm os seus hábitos de consumo. E que hábitos de consumo são esses? Obviamente, hábitos de consumo que não são os hábitos de consumo que as operadoras estão acostumadas com os usuários aqui. Então, isso traz mais uma complexidade a ser considerada. Mais ainda, esses usuários necessitam entrar em contato com amigos e famílias durante os jogos, é óbvio, ele está lá, ele está mostrando o que ele está, ele quer conversar, dizer que ele está bem, que ele está tudo certo, que ele está gostando, que a viagem está boa, né? E ele faz isso através de mensagens e de chamadas, né? Diretamente. Ele usa mais mensagens e chamadas do que mandar e-mail, né? Ou fazer algum acesso de voz sobre IP. Para finalizar, é importante, então, entender que a base dos KPIs de rede são as raízes para esse mercado que floresce, né? E essa base, o Brasil está bastante adiantado, né? Um dos líderes nesse processo, tem um processo bastante organizado, reconhecido e entrando no dia a dia, digamos, das operadoras, mas esse processo necessita evoluir, ou seja, a partir dessa base, para um processo de qualidade, de indicador de qualidade por serviço e por usuário, para que o ciclo de vida de cada serviço e de cada usuário, com base no modelo ideal, ou seja, que faz a correlação entre os serviços e os departamentos da empresa, aconteça, ou seja, o usuário adotar o serviço, comprar, usar, pagar, ser atendido por call center e ser fidelizado, de forma que a satisfação do usuário individual seja atingida, evidentemente de uma forma eficiente, trazendo rentabilidade para o negócio, né, e no tempo necessário para o negócio. Concluindo, então, a gerência de experiência do cliente floresce em um novo paradigma de experiências personalizadas. Eu acho que esse é o grande movimento que a gente precisa fazer e evoluir. E mais ainda, entender a necessidade do cliente e estabelecer a excelência operacional serão fatores chaves para o sucesso no mercado 2.0. Obrigado pela atenção de vocês e a gente, acho que, passa para o painel. Obrigado, Zé Augusto. Se junte aqui a nós. Convido também a Rita e o Fábio para voltarem à mesa. Se sentarem aqui ao meu lado. A gente tem ainda 10 minutinhos. Dá para a gente fazer uma rodada de perguntas e respostas. Desde já, coloco os microfones, ou pelo menos a palavra concedida a vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, me sinalize. Eu já trago uma questão. Eu acho que ficou muito claro, tanto na apresentação da Rita quanto do Fábio, aquilo que já está sendo feito dentro do marco regulatório existente hoje para a qualidade. O Zé Augusto trouxe aqui algumas perspectivas muito interessantes do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da rede, sobre aquilo que é possível de ser feito e que pode ser feito a partir de plataformas que já estão sendo hoje desenvolvidas. E uma pergunta que fica evidente é o seguinte: hoje a Anatel e a EAQ trabalham com o princípio de que todo mundo tem a mesma internet. A internet é rigorosamente igual para todo mundo, sem distinções de qualidade de serviço, sem distinções de priorização de tráfego, sem serviços diferenciados, como disse o Zé Augusto, que é tecnicamente possível. E a gente sabe que essa discussão remete ao debate sobre neutralidade de rede, que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas, assumindo que o Brasil opte por não ter uma infraestrutura de internet que seja necessariamente neutra no sentido com o qual a Anatel vem trabalhando hoje, que seja possível você fazer uma diferenciação de tráfego. Seria necessário rever todo esse modelo que vocês têm hoje montados para acompanhar a qualidade da banda larga? Não, rever totalmente não. Talvez alguns elementos, os regulamentos de qualidade, eles foram centrados no modelo que nós temos hoje. É claro que nós sempre interpretamos, mesmo na época de elaboração da regulamentação de qualidade, que não haveria, isso foi até discutido em audiência pública, que não haveria, a Anatel não toleraria restrições ou algum tipo de comportamento não isonômico, né, no processo, no tratamento dos dados dos usuários. E é assim foi assim que os métodos foram desenvolvidos, né, os métodos de medição. Então, não há nenhum tipo de análise
que possa, dentro da metodologia hoje, não existe um tipo de análise. Nós interpretamos, é considerado que as operadoras não executam algum tipo de comportamento. Agora, se houver uma modificação no modelo, marco civil, regulamentação do SCM, que está para sair a qualquer momento, que também aborda essas questões que envolvem neutralidade, nós teremos que, eventualmente, rever alguns pontos da metodologia, se for necessário. Até porque a gente está falando de algumas questões que não sei se a forma como a Anatel trabalha, monitora. A gente não sabe se vocês, de alguma maneira, acompanham, se existe algum tipo de traffic shaping sendo feito dentro da rede, algum tipo de controle de tráfego, porque, eventualmente, alguns protocolos funcionam bem e outros não funcionariam tão bem. Esse tipo de controle hoje não é feito, né? Não é feito. Nós utilizamos na metodologia um protocolo específico para testar as conexões e verificar a qualidade. O nosso método não captura eventuais tratamentos discriminatórios, enfim, algum tipo de gestão em protocolos distintos. Eventualmente, se a operadora, por acaso, faz um tratamento discriminatório em pacotes específicos de vídeo, digamos assim, digamos que isso aconteça, a nossa metodologia não consegue capturar esse tipo de comportamento. E a metodologia de vocês, ela é a prova de manipulações? Uma vez que a operadora sabe qual que é o protocolo que está sendo trabalhado, ela não consegue ajustar a rede para priorizar esse protocolo? Nós desenvolvemos uma série de elementos para evitar que a operadora tivesse qualquer tipo de conhecimento, por exemplo, sobre o usuário que naquele momento tem a probe instalada. Nós criamos uma série de mecanismos para garantir a credibilidade de todo o processo, do processo como um todo. Bom, dizer que não é possível existir, enfim... Tecnicamente seria possível. É possível, eventualmente, a operadora, mas nós também estamos desenvolvendo contramedidas para apurar. Inclusive, na última reunião que nós tivemos no âmbito do Grupo Técnico Operacional, nós criamos uma regra específica, regras associadas aos valores das medições quando comparados aos planos contratados, e, em função, se esses critérios forem estabelecidos, nós colocamos aquela probe, aquele medidor em quarentena e vamos investigar. É claro que, de certa forma, nós lidamos com as operadoras em todo esse processo, assumindo que as operadoras não vão exatamente atuar de má fé, executar algum tipo de procedimento que possa ser considerado como má fé, ou algum tipo enfim, até usando uma expressão mais forte, algum tipo de fraude. É claro que se a Anatel detectar um procedimento como esse, enfim, as providências vão ser tomadas com relação a isso. Quero, só complementando, eu acho que a EAQ, junto com a Anatel, vem tentando, né, conduzir todo o processo da forma mais transparente possível. Então, diante disso, todos os processos da EAQ, desde a parte metodológica até a parte de operações, ela é certificada por um órgão independente. Então, está no regulamento essa certificação que permite que a gente tenha maior clareza e visibilidade do que está acontecendo. E, por outro lado, dentro da EAQ, a gente faz vários estudos para saber se tem algum comportamento completamente diferente, né? Então, a gente tem modelos estatísticos, modelos de predição, que a gente consegue mapear e entender. E, quando a gente entende que tem alguma coisa que está muito fora daquele perfil pretendido, a gente investiga um pouco mais para saber. Nós temos o contato direto com o usuário, nós conseguimos, através das nossas sondas, chegar até as probes, enfim, a gente tem um modelo de gestão e controle de todas as etapas dessa cadeia, né? Zé Augusto, uma coisa que me chamou muita atenção na tua apresentação foi no momento que você disse que os indicadores de qualidade, né, os KPIs, são a base de uma boa rede, e que o Brasil hoje está num estado da arte, num estado avançado em relação à implementação desses KPIs. Também me chamou a atenção a apresentação da Anatel e da EAQ com relação aos indicadores que o Brasil já conseguiu registrar, quer dizer, os níveis de qualidade da banda larga, partindo-se do princípio de que está tudo bem com a medição e que está tudo certo, estão bastante satisfatórios dentro daquilo que foi estabelecido
dentro do princípio da Anatel. O que eu te pergunto é o seguinte, esse cuidado em estabelecer esses KPIs rigorosamente, e a preparação técnica que você disse que as operadoras já têm, é o que está garantindo essa qualidade que está sendo entregue na medição da Anatel? Ou esses KPIs eles têm uma outra função para o desenvolvimento de novos negócios, mas não necessariamente garantiriam a qualidade da banda larga como um todo, na forma como está sendo medido pelo governo? Se eu entendi a pergunta, sim, acho que as operadoras estão bem avançadas na questão de estabelecimento dos KPIs de rede. Evidentemente, o objetivo deles é atingir os KPIs estabelecidos pelo regulador, e elas vão atingir, essa é a minha percepção. Mas o que eu queria acrescentar, e o que eu comentei, né, é que, com base nesses KPIs de rede, eu acho que existe uma grande oportunidade, sim. Né? Por quê? Porque o processo de qualidade de experiência do cliente é extremamente recente, ou seja, ele está se consolidando agora durante o ano de 2012. Né? E isso explica as reclamações, quer dizer, os KPIs estão bons, mas existem reclamações, então tem alguma coisa que está faltando. Qual é o elo perdido? O elo perdido é que a gente está numa era digital, onde cada um tem a sua percepção de qualidade de forma individualizada. Então, como preencher essa lacuna e, consequentemente, atender às necessidades dos clientes? A grande oportunidade, como isso é novo, né, e é uma inovação e está caracterizado, quer dizer, muitas dúvidas existem, eu acho que poderia, talvez, o governo lançar um regime especial do plano de qualidade. Né? Ou seja, abrir uma janela, né, onde ficasse claramente definido que, sim, é um processo de inovação, porque tu sabe que, para entrar na lei do bem, é uma coisa onde o executivo se arrisca, né, quer dizer, ele diz que é inovação e depois ele corre o risco lá na frente de algum fiscal dizer que não é. Né, e aí ele ser enquadrado numa série de problemas fiscais. Então, sim, é inovação, e sim, vamos investir bastante em qualidade de experiência do cliente, até gerando soluções que certamente podem ser exportadas para o resto do mundo. Né? Quer dizer, os fabricantes, a ROI é um deles, né, pode levar esse aprendizado, né, do mercado brasileiro para outros mercados, né, com benefício para a nação aí como um todo, né, exportando soluções. Eu acho que talvez essa seja a grande oportunidade, e, de novo, fazendo um paralelo com a NT 450, que o governo já está fazendo. Né? Está liderando, agora em junho vai estar certificado, né, e já está pronto para ser vendido a partir do segundo semestre, e todo aquele mercado de agrobusiness, etc., que vai trazer o LT 450, também vai ser exportado aí para outros países. Ô, Fábio, se tem alguém da plateia que queira fazer pergunta, eu estou aqui, tendo duas já, então eu não vou perguntar, vou deixar na mão de vocês, tem um aqui, um aqui. Uma pergunta como consumidor. Esse padrão, esse desempenho que eu vi aí das operadoras, está bastante bom, né? Mas, para o lado do consumidor, é divulgado, por exemplo, qual o desempenho, por exemplo, para 1 mega, um desempenho para 5 mega, um desempenho para 10 mega, e assim por diante. É divulgado ou é só generalizado? Sim, o voluntário que se candidata, ele tem, no nosso painel, ele pode fazer, ele tem o seu próprio relatório da sua própria medição. Então, ele tem um relatório individualizado da performance dele. Então, isso é uma coisa que ele pode enxergar. Então, toda a aferição ela é feita em relação ao plano que o usuário tem. Então, se você é um voluntário, tem 50 mega, você vai aferir em relação a 50 mega e vai conhecer individualmente o seu relatório. Mas então é só para o voluntário que é divulgado, assim, não é para o público em geral, não? Bom, a princípio, a Anatel fará divulgações dos resultados por unidade da federação de um modo completo. É o indicador SCM4, que é a de velocidade instantânea, o SCM5, que é a velocidade média para aquela unidade federativa. A nossa metodologia prevê a medição em 2 faixas de velocidade. Isso vale para os 2 serviços, vou pegar só a banda larga fixa como exemplo. Até 2 megabits, eu tenho um plano amostral que define a quantidade de equipamentos que devem ser instalados nessa faixa, até 2 megabits, e acima de 2 megabits. Então, eu aceito voluntários que tenham planos até 2, e eles vão ter um tratamento diferente para a quantidade de equipamentos que eles vão receber, e aqueles que têm planos acima de 2 receberão também os equipamentos com um planejamento diferente. Nós agregamos os resultados. Então, nas medições, eu tenho usuários com planos de 1 megabit, 2 megabits, 5, 10, 20, até 100, enfim. Depende dos planos que são ofertados pelo operador e de ter voluntários nesses planos. Na verdade, nós temos representantes
voluntários e equipamentos medindo em todos os planos, talvez, em todos os planos, naquela operadora, naquela unidade federativa. Nós não devemos divulgar resultados por plano. Qual é a meta no plano de 10 megabits da operadora GVT no Distrito Federal? Não é esse, primeiramente, não é esse o objetivo. O objetivo é falar sobre a coleção de planos da operadora GVT no Distrito Federal e falar sobre, daquele conjunto, o que eu estou vendo, uma fotografia do conjunto. Mas há representantes de todos os planos sendo aferidos, sendo medidos. Isso é só por uma questão metodológica, porque vocês não têm ainda uma base confiável que crie um valor estatístico que possa ser aferido, ou é que vocês resolveram? É uma questão regulamentar, né? Conforme nós colocamos no regulamento, as metas são atendidas por faixa de velocidade, e para atender isso nós criamos 2 faixas de velocidade, até 2 megabits e acima de 2 megabits. Poderíamos ter criado 10 faixas? Poderíamos, mas você começa a ter questões técnico-operacionais fundamentais para ser resolvidas, enfim, quantidade de equipamentos necessários, de modo que... E essa separação, até 2, acima de 2, é fundamentada na distribuição de planos que hoje existe no país, né? Em torno de 50%, quando nós fizemos o estudo, eram planos de 2 megabits e os outros 50% acima de 2 megabits. Então, nós pegamos essa velocidade como limiar estatístico, né, nessas 2 faixas. Mas isso para título de divulgação, porque para título de fiscalização você tem que fiscalizar o que a operadora vende. Então, se ela vendeu 100 mega, a fiscalização é em cima do 100 mega, correto? As metas que são colocadas, elas valem hoje para a operadora. A operadora que comercializa 100 megabits, ela tem que cumprir as metas especificamente para aquele plano. É claro que a gente não há como colocar um medidor na casa de cada usuário de banda larga. Então, nós fizemos uma amostra do universo e olhamos para o resultado da amostra. E, a partir daquela amostra, aquele resultado, eu vou fazer uma inferência sobre o que está acontecendo no universo, né? O nosso método, utilizando os medidores, ele fundamenta-se nesse tipo, né? Nesse tipo de método. Agora, é importante destacar que qualquer usuário, nós temos uma ferramenta lá disponível na internet, no site brasilbandalarga.com.br, que pode ser utilizada para que qualquer usuário faça a medição de sua conexão. Então, o senhor, se quiser fazer a medição da sua conexão... Com certeza, Fábio, mas eu acho que o importante é o seguinte, eu realmente acho o que vocês estão fazendo muito importante, desde que atinja o público consumidor, para que a pessoa saiba o que ela está comprando e de quem que ela está comprando, da maneira que o Zé Augusto colocou ali, que eu achei muito procedente, essa metodologia que você colocou, que tem que ir, porque realmente o que importa é o consumidor, né? E a maioria dos consumidores, por exemplo, eu vi um desempenho ali que, não vou citar a região, por uma questão, não atinge a nível de 1 mega. Está entendendo? Aí eu pergunto, e atinge muito bem acima de 5 mega, 10 mega, é espetacular, mas a 1 mega não. Então, é por isso que eu fiz a pergunta, se vai ser divulgado, que seria importante ficar com sugestão, a nível assim, de 1 mega, o desempenho de X foi de 30%, de 10 mega, foi de 50%. Não. A informação por faixa nós temos, e eventualmente nós vamos divulgar. Eu não vou falar agora exatamente se a Anatel vai divulgar isso, porque eu realmente não sei. Mas nós temos a informação sobre o comportamento das 2 planos até 2, e eu poderia dizer, até 2 acontece isso, e os planos acima de 2 acontece isso. A informação que eu divulguei aqui é um consolidado. Todos os planos. Porque realmente é importante. Ok, temos mais uma pergunta aqui, por gentileza. Será a última também, porque a gente já estourou o tempo. Não, nós vamos fazer uma divulgação, os resultados são consolidados para a unidade federativa, no nível granular, né, associado ao método que nós desenvolvemos, que é a unidade federativa. Agora, é claro que nós temos equipamentos distribuídos em todas as regiões da UF, né? Não só na capital, no interior, enfim, uma distribuição. Os equipamentos são distribuídos em toda a unidade federativa. Parece ser
considera a média, você não vai aplicar 250 e se você separa, você vai acabar aplicando pela metade. Como é que vocês vão lidar? Não. Agora, é importante, acho que essa pergunta também está relacionada a um comentário que eu ouvindo aqui, a apresentação também da Huawei, me veio à cabeça. Às vezes a gente fica muito... A gente está aqui nessa reunião, talvez muito focado e centrado nos indicadores de rede, que são velocidade, latência, jitter, perda de pacotes, enfim, são esses indicadores de rede, mas associada à gestão da rede da operadora. Mas é importante lembrar que os regulamentos de qualidade, eles têm mais de 20 indicadores. Eu não tenho apenas indicadores de rede, então tem um conjunto, atendimento ao usuário, tempo de instalação do serviço. Eu tenho um conjunto de indicadores muito interessante, que é o de qualidade percebida. A Anatel realiza anualmente, 2 vezes por ano para o SMP, e 1 vez por ano, começou no ano passado, uma empresa também foi contratada para fazer isso, uma pesquisa de satisfação do usuário. Então, eu entro em contato com... E aí, com uma quantidade de usuários muito maior do que a de equipamentos que são instalados, então, com certeza, pegar um estado... moradores, usuários da zona urbana e da zona rural, todos são ouvidos, certamente vão ser ouvidos numa quantidade muito maior, e a Anatel vai receber esses resultados. E a Anatel vai traçar uma correlação entre os resultados que são vistos nos outros indicadores com os de qualidade que são verificados por indicadores de rede. Então, se, por exemplo, houver uma descorrelação do tipo, na unidade, Rio de Janeiro, os indicadores de rede estão dizendo que está ok, a média está adequada, a velocidade instantânea, os outros indicadores são adequados. Mas, por exemplo, a pesquisa de qualidade percebida, de opinião do usuário, e aí qualidade percebida, que não é só velocidade, às vezes o usuário, a expectativa do usuário, às vezes para o usuário 1 megabit está ótimo e para outro usuário 10 megabits está horrível. Em função desses resultados, vamos traçar uma correlação, e se houver algum tipo de inconsistência, olha, por que no Rio de Janeiro o indicador de rede aparentemente está bom, e o usuário ainda não está satisfeito com esse aspecto velocidade no Rio de Janeiro como um todo. Aí nós vamos investigar. É claro que nós fizemos uma abordagem metodológica que hoje nós entendemos é a correta. Se nós identificarmos no futuro que precisa haver algum tipo de correção, nós vamos fazer as correções que são necessárias. O GPAC é um grupo que vai continuar aí por tempo, entendo, indefinido. Né? Eu acredito que sempre deverá haver, talvez eu não continue na coordenação por tempo indefinido, mas o grupo, esses métodos, eu entendo que eles deverão sempre ser reavaliados, revisitados e corrigidos se for necessário. Se for necessário, nós vamos fazer. Divide o Estado agora em área urbana e em área rural, e vamos distribuir equipamentos especificamente na área rural e na área urbana. Se por acaso identificarmos que o método que foi desenvolvido não está mostrando os resultados corretamente. O que, nesse momento, nós acreditamos que não é o que deve acontecer. Ok? Bom, gente, eu agradeço a presença dos nossos debatedores, peço uma salva de palmas para eles.